As profecias do Beato Francisco Palau sobre o fim dos tempos. Beato Francisco Palau foi um sacerdote exemplar que viveu na Espanha no decorrer do século XIX. Nós o temos como um grande patrono, pois esse padre carmelita desempenhou um papel fundamental na defesa da doutrina da Igreja Católica e dos valores da santa religião contra as revoluções que estavam se implantando naquele país e em toda a Europa. De fato, quando ele tinha apenas 23 anos, foi obrigado a deixar o seu convento, que foi incendiado pelas tropas revolucionárias. E assim, durante toda a sua vida, viveu em meio a prisões, exílios e grandes calamidades. Beato Francisco Palau foi beatificado no dia 4 de abril de 1988 pelo Papa João Paulo II. Vamos prestar atenção na mensagem que o Beato Francisco Palau tem para nós hoje, porque as suas revelações são extremamente atuais e podem nos ajudar a entender a situação grave que nós estamos vivendo em pleno século XXI. Ouçam a profecia recebida no ano de 1870. Eu vi um cometa, o mesmo cometa, aquele sinal misterioso sobre o qual fiz tantas reflexões. Sua cauda tinha forma de espada, de uma espada de fogo, que lançava bolas de fogo em direção à terra. Eu fiquei atento olhando para a espada. Horrivelmente fiquei tomado de espanto, porque apareceu uma mão misteriosa que empunhou a espada, e pelo orbe inteiro se ouviram hinos de guerra. A luz desse cometa ilustra o cumprimento desta profecia. Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Apocalipse 20, 7 e 8. O cometa mostra 2 mãos, e as 2 empunham uma espada, e as 2 vão contra Cristo e sua igreja, e anunciam uma guerra igual à dos primeiros séculos, porém, mais horrorosa, sem comparação. O cometa significa e desvenda o desencadeamento e a libertação do diabo, e, em consequência, a apostasia predita pelo apóstolo, um reino de trevas e de maldade, uma época de incredulidade e de erros. O cometa sinalizará o anátema, a maldição, a morte, a guerra e a anarquia social. Dias de luto e pranto. E quando o ermitão viu este sinal, quer dizer, o diabo desencadeado, vos digo e vos repito sempre a mesma coisa, certo de que o tempo confirmará a verdade destes fatos. Primeiro, a marcha do mundo em direção à dissolução social e ao estabelecimento de uma anti-ordem caótica, como fruto de uma revolução anticristã. Segundo, a denúncia dessa revolução por um enviado de Deus e seus discípulos, seguida da justa punição divina da iniquidade. Terceiro, a restauração da Igreja e das nações por obra do Espírito Santo e o advento de um período em que as pessoas imbuídas do Espírito do Evangelho dariam uma glória historicamente inigualável. Esse período histórico duraria até o fim do mundo. A sociedade atual, conduzida em massa pelo poder das trevas e pelo poder político, subiu num trem. Mas os maquinistas a levam para os infernos. A estação de onde saiu chama-se Revolução. A próxima estação chama-se Catástrofe Social. Agora, o trem circula entre uma estação e outra. Os passageiros não pensam. O ermitão dá berros fortíssimos.
parem, voltem atrás. Mas essa voz, que é a própria voz do catolicismo, é sufocada pelo ruído do trem. A tempestade levou-os a uma ponte. Era noite, e o trem que partiu de Gerona ia em frente. Os viajantes não sabiam do perigo, mas a ponte não estava ali. As trevas escondiam o risco até chegar ao abismo. A locomotora deu um pulo e não tinha asas. Faltavam os trilhos, só havia o precipício. Ela caiu, arrastando consigo os carros e os passageiros, e as águas os engoliram. Eles não acreditaram no perigo, mas ele existia, era verdadeiro, e a incredulidade não os salvou, mas os perdeu. Os maquinistas e condutores do trem para onde vai a sociedade atual estão ébrios, perderam o juízo. Não vedes que não acertam uma? Descei enquanto puderdes e jogai-vos nos braços da igreja, vossa mãe, a autêntica, aquela que não apostatará, e assim vos salvareis. Por causa da corrupção dos costumes, Satanás se introduziu no Sancta Sanctorum, e enquanto comanda todos os reis e poderes políticos da terra em batalha contra mim, desde o exterior da cidade santa, paralisa de dentro a minha ação. Entorpece meus empreendimentos e frustra meus projetos. Entre os instrumentos desta ofensiva interna contra a igreja, ele apontava uns estranhos sacerdotes do demônio. Alguns destes homens e mulheres exibem uma virtude religiosa aparente. Vão se confessar, ouvem a missa, comungam com frequência, mas o que há com eles? Horror! Recolhem as formas eucarísticas, levam-nas para casa e se apresentam em sessões satânicas para serem espezinhadas. Esses são os Judas dentro do próprio santuário, que introduziram os demônios no local onde não tem direito e encheram o templo de Deus de abominações. Satanás entrou no santuário, acrescentava o religioso carmelitano, e o encheu de abominações, sustentado por poderes que se intitulam católicos e que de dentro do próprio santuário fazem guerra contra nós. Uma guerra atroz, a mais perigosa que a igreja já teve que enfrentar. Porque ao inimigo convém nos combater a partir de dentro da fortaleza, e por isso ele usa a roupagem e o nome de católico, e com essa fachada se apresenta em certos atos religiosos, para fascinar as turbas e criar confusão até no céu. Judas e o diabo se combinaram contra Cristo, mas os dois foram expulsos do colégio apostólico. O diabo buscou então portas para entrar no seio do catolicismo e as encontrou nos hereges. As portas lhe foram abertas pelos próprios cristãos, que lhe entregaram as chaves da incredulidade e da corrupção das doutrinas. Agora ele está dentro. Desejais vê-lo? Entrai, e o que vereis? Vereis homens que se intitulam católicos, mas blasfemam como demônios e perseguem com furor o catolicismo. Vereis o diabo dentro do próprio santuário, desafiando a onipotência de Deus com blasfêmias proferidas diante de seus altares. Notamos que o diabo está conseguindo enganar a maioria dos padres e bispos. Mandou retirar os genuflexórios das igrejas para não dobrar os joelhos a Jesus ao dar a Santa Comunhão na mão e em pé, onde as partículas caem no chão e são pisoteadas pelos fiéis. Não satisfeito, mandou retirarem o sacrário, Jesus, do centro das igrejas e colocar na lateral ou nos fundos. Vereis no povo católico as abominações pronunciadas pelo profeta Daniel, que está escrito: tropas sob sua ordem,
virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Daniel 11:31. Vereis o anticristianismo instalado no poder. Vereis que o diabo se introduziu no lugar sagrado. Nossa obra que com tanta cautela tramamos, desde Judas traidor até esta data, encobrindo o plano com que foi concebida, e que, com sumo prazer, vemos consumada na apostasia de todas as nações, escuta, deixa que o diabo e o ímpio completem o mistério da iniquidade, que ele iniciou dentro do próprio santuário, com Judas traidor. Precisamos gritar aos quatro cantos do mundo dizendo: acordem, católicos, o demônio está conseguindo arrastar muita gente para o inferno. Prestem atenção, pois um papa trazer a imagem de um apóstata, Martinho Lutero, trazer a imagem de uma deusa pagã, Pachamama, para dentro do Vaticano. Um papa dizer que todas as seitas levam a Deus. Esta é a armadilha final. É o ecumenismo unindo todas as religiões com a Igreja Católica, assim formando a nova Igreja da nova ordem mundial. Como Deus é rico em misericórdia e bondade, Ele nos enviou o profeta Pedro II de Santa Catarina para nos orientar e conduzir através do livro A Palavra Viva de Deus, dizendo: sigam a tradição da Igreja. Leiam o que diz a Bíblia sobre este grande livro. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar seu conhecimento. Daniel 12:4.